Aleluia, glória a Deus. Quero deixar uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para nossos corações, que fica em Lucas 4, no versículo 18 e 19, que vai nos dizer assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Jesus, ele veio com uma missão na terra, né? Deus, ele enviou o seu único filho com uma missão. E essa missão, a mais importante, que foi salvar a humanidade. Jesus, ele está lendo aqui o que Isaías escreveu a respeito dele. E quando ele estava lendo, e ele começou a dizer, no versículo 21 diz: então começou a dizer-lhe: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos, porque já estava decretado por Deus tudo isso que Jesus já tinha passado e o que estava acontecendo. E quando Jesus declara, através da passagem que ele estava lendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. Todos nós sabemos que antes de Jesus ser batizado por João Batista, era João Batista que vinha proclamando o caminho, né, para que o Senhor viesse, declarando que Jesus estava às portas. E Jesus, ele foi batizado por João Batista. E enquanto Jesus estava sendo batizado por João Batista, desceu uma pomba do céu que representava o Espírito Santo de Deus e pousou sobre ele. E aqui o Senhor, ele vem me ardendo no coração a respeito do seu chamado. Assim como Jesus teve um ministério, teve um chamado, nós também temos. E muitos de nós questionamos, perguntando qual é o nosso chamado, qual é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. E muitos de nós sabemos, mas não colocamos em prática. Muitos de nós sabemos o que Deus quer, mas não colocamos a mão no arado e prosseguimos. Deus, ele enviou Jesus com o maior dos propósitos, que era salvar a humanidade. E o Senhor, ele cumpriu esse propósito. Ele salvou a humanidade. E é por isso que estamos aqui. Porque ele derramou seu sangue carmesim, naquela cruz e nos libertou. Ele nos salvou. Aleluia. E Jesus é o maior exemplo. É o maior exemplo para a gente, para poder seguir o caminho que Deus, ele trilhou para nós. Exemplo em obediência. Ele é exemplo em tudo. Então, quando Jesus está lendo essa passagem: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Deus, ele está dizendo, Jesus, ele foi chamado para salvar a humanidade. Ele foi e ele é o nosso bom pastor. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus, ele deu a sua vida por nós. No ministério de Jesus, quando lemos, vemos muitas coisas, maravilhas, prodígios que ele fez. Mas ele também nos disse que através do nome dele iríamos fazer
obras maiores. Então Deus, cada um de nós temos um chamado por Deus, né? Temos um ministério. Mas quando o Senhor nos entrega um ministério, não é somente um ministério que Deus nos entrega. Ele nos entrega exatamente isso que está escrito aqui, ó. O Espírito do Senhor é sobre mim. Quer dizer que foi Deus que nos chamou, foi Ele que nos selou com o Espírito Santo. O Espírito dele está sobre nós. E Ele nos chamou para quê? Não somente aquele que tem a vocação para ser levita, o chamado para ser levita, não somente para ser levita, aquele que tem o chamado de evangelista, não somente para ser um evangelista, mas Deus, Ele está dizendo: pois que me ungiu. Ele nos ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar um ano aceitável do Senhor. Deus, Ele nos deu o Espírito dele sobre nossas vidas, para que a gente viesse fazer a obra dele. Assim como Jesus, ele foi chamado para um propósito maior e ele cumpriu, e o nome do Senhor foi glorificado através dele. Deus também, ele nos chamou com um propósito. Deus também, ele nos chamou para cumprir o que ele determinou para a gente, para que o chamado que ele tem nas nossas vidas venha glorificar o nome dele. E não podemos retroceder, não podemos querer fazer a obra do Senhor pela metade, não podemos fazer somente o que queremos, devemos fazer o que Deus delegou para cada uma de nós fazermos. Então Deus, ele vai nos colocar em lugares que vai existir pessoas precisando ser liberta através da palavra do Senhor que vai sair dos teus lábios, para evangelizar aqueles que estão, evangelizar os pobres. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quantas pessoas precisam de uma palavra do Senhor? Quantas pessoas precisam encher o seu coração de Deus, mas está sem força? E é nesse momento que Deus, ele nos envia para aquele lugar, para aquela determinada situação, para que a gente não venha somente estar ali, mas esteja fazendo a obra do Senhor, porque foi o Senhor que nos chamou, foi Ele que derramou o Espírito Santo sobre nós, e Ele nos ungiu para evangelizar, para curar, para pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, aqueles que estão sem entendimento da palavra do Senhor. Nós que temos o entendimento, que estamos lendo a palavra, precisamos levar a palavra do Senhor, abrir o entendimento daqueles que ainda não têm entendimento da palavra do Senhor. Precisamos levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, e dar vista ao pobre, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas o inimigo, quantas mentes o inimigo vem oprimindo, para que não venha entender o propósito de Deus na vida deles. Quantas pessoas querem estar na presença do Senhor, mas está sem força. E Deus, ele quer levantar uma geração que se posicione como ele quer, uma geração que faça o nome dele ser glorificado e anunciar um ano aceitável do Senhor. É um ano que devemos proclamar a vinda de Jesus, ganhar almas para Deus, porque naquele grande dia o Senhor vai nos perguntar o que temos diante dele nas nossas mãos, porque ele nos deu um chamado. E o que é que estamos fazendo com o chamado que Deus nos deu? Ele nos deu autoridade. Então precisamos nos colocar na posição. Porque muitas das vezes pensamos que o chamado é só para pastores, que o chamado é só para aqueles que o óleo desceu na cabeça. Antes do óleo,
através de um homem descer na nossa cabeça, o Senhor, ele já nos escolheu. Então precisamos entender que Deus, ele nos ungiu. Foi ele que nos chamou, foi ele que derramou o Espírito Santo sobre as nossas vidas e ele nos ungiu para fazer a obra dele. Quando estivermos na frente, naquele grande dia, Deus, ele vai nos perguntar o que é que temos nas nossas mãos, o que é que fizemos com o chamado que ele nos entregou. Quantas pessoas o Senhor visitou através das nossas vidas, através de uma palavra do Senhor, a saída dos nossos lábios. Quantas pessoas tristes, querendo um abraço, eu e você foi abraçar porque Deus mandou. Quantas pessoas só precisando de uma oração. E às vezes ficamos tão egoístas, olhando para o nosso problema, olhando somente para nós. Ou então esperando que um pastor, que uma pastora, que alguém maior vá fazer. Enquanto Deus está dizendo, eu já derramei o Espírito sobre você. Eu já te ungi. Você tem autoridade, você pode ir fazer. Então Deus, ele quer o posicionamento da igreja diante do que ele te entregou, diante do que ele me entregou. O que foi que Deus te entregou? Qual é o ministério que Deus te entregou que ainda você não se posicionou para fazer o que Deus mandou? Então precisamos. Os dias têm sido mal. Jesus está a portas. Satanás, ele não está brincando. Satanás está querendo ganhar muitas almas para o inferno. Mas Deus, ele quer levantar uma geração que não tenha medo, uma geração que se levante com a força do poder dele e vai evangelizar, vai apregoar liberdade aos cativos. Precisamos nos posicionar, porque vamos ter que dar conta de tudo aquilo que Deus nos entregou. Temos que parar de olhar para o erro do irmão, temos que olhar para o erro do outro e focar em Jesus. Foi Jesus que nos chamou, foi Deus que nos chamou, não foi um homem. Um homem é falho, um homem, somos falhos. Então não podemos olhar para o homem achando que um homem vai ser perfeito. Não, perfeito é Deus, perfeito é Jesus. E ele nos chama para um conserto, porque ele já derramou o Espírito dele sobre nossas vidas e precisamos ganhar alma para o reino do Senhor. Precisamos evangelizar, precisamos fazer o mundo conhecer a palavra do Senhor. Dentro das nossas casas, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, precisamos apregoar a palavra do Senhor. Precisamos levar a palavra de liberdade, a palavra que tira a opressão. A palavra de Deus, ela tira a opressão. Ele dá liberdade ao que estão cativos, ao que estão sem entendimento. Ele dá vista aos cegos. Então precisamos entender que onde estamos, Deus, ele tem um propósito naquele lugar. Na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja, onde foi que Deus te colocou. Você, como homem, como mulher de Deus, Deus te colocou aí com um propósito. Então, faça o que Deus mandou. Fale do amor de Deus. Fale do propósito de Deus sobre as vidas das pessoas. Então, Deus, ele quer que a gente faça isso. Leve a palavra dele. Porque Jesus está às portas. E nós, como servos de Deus,
precisamos estar na posição que Ele nos chamou. Deus, Ele te confiou um ministério. Mas nesse ministério também vem todo esse... O Espírito está sobre ti. Ele te ungiu. E no teu ministério também Ele te chamou para quê? Para curar, para quebrantar os corações, para curar os quebrantados de coração, para pregoar a liberdade aos cativos, para dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não nos chamou só para uma coisa, mas Ele nos chamou para várias coisas. Porque cada situação, cada vida vai ser de um jeito que Deus vai tratar. Vai ser de um jeito que Deus vai te usar. Vai ser de um jeito que Deus vai me usar. Então, Deus, Ele quer nos usar para libertar, para curar. Deus, Ele quer nos usar para pregoar um ano aceitável. Então, você que ainda não fez uma aliança com o Senhor, esse é um ano aceitável do Senhor. Esse é um ano que Deus te espera. Estamos quase no fim do ano, quase no fim do ano de 2024. E Deus quer trazer algo novo para a tua vida. Deus quer te libertar. Deus quer tirar a opressão do inimigo da sua mente. Ele quer te apresentar um novo tempo, um ano novo do Senhor na sua vida, uma transformação. Ele quer te dar algo novo, mas para isso você tem que fazer uma aliança com o Senhor. Você que é afastado, que sabe que Deus tem um chamado na sua vida, volte para o Senhor, renove sua aliança. Você que ainda não aceitou Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, faça uma aliança com Ele. Ele tem algo indescritível para você, algo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem. São coisas que Deus preparou que a gente não consegue imaginar. Então, Deus, Ele tem o melhor para você. Você que não fez aliança, faça uma aliança com o Senhor. Ele quer te apresentar um ano maravilhoso, um ano aceitável do Senhor, uma transformação, que vai ser uma transformação de dentro para fora. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre você. Ele quer te ungir. E Ele quer que você conclua o que Ele colocou nas suas mãos. Porque Jesus, Ele concluiu tudo o que Deus entregou nas mãos de Jesus. Todo o propósito. Jesus, Ele concluiu. Jesus, Ele concluiu. Jesus, Ele não murmurou. Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha muda. Ele não falou nada, Ele não questionou. E Ele é um exemplo de como devemos passar pelas provações que Deus nos coloca. Precisamos somente orar, buscar do Senhor para que Ele venha nos fortalecer, assim como Jesus fez em todo o tempo, orando, buscando, jejuando, obedecendo, fazendo a vontade do Pai. Tudo o que precisamos para permanecermos na presença do Senhor firme e fiel a Deus está na palavra do Senhor. Precisamos meditar de dia e de noite. Não podemos nos afastar da palavra do Senhor. Então, Jesus, Ele foi o maior exemplo. E para a gente cumprir o propósito de Deus aqui na terra, aquilo que Ele nos entregou, precisamos meditar, precisamos jejuar, precisamos buscar a face do Senhor a todo tempo. Então, Deus tem um chamado na minha vida, Deus tem um chamado na sua vida. E precisamos entender que Ele já nos ungiu e o Espírito dele está sobre nós.
Só precisamos nos posicionar como Ele quer. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Faça uma aliança com o Senhor, aquela que ainda não fez. Deus tem um melhor para a tua vida. Deus tem um melhor para a tua família, para a tua casa. Deus, Ele quer fazer algo novo. Que esse ano de 2024 acabe com você rendido aos pés do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 anos longe dela. Não existe lugar melhor para estar do que na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que Ele está indo de encontro com a tua vida e está indo de encontro com o teu coração. E Ele vai falar contigo, porque o melhor o Senhor tem para ti. Amém? Deus abençoe.